Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje vamos ficar com um vídeo de respostas rápidas. Vamos falar do mito do artista torturado. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos ficar com um vídeo de respostas rápidas, que é uma playlist que me dá muito prazer gravar. Se não conhecem estes vídeos, na aba do YouTube tem uma página, uma coisinha que diz playlist. Vocês carregam e têm lá então várias listas de temas aqui do Criarte. E há uma que é respostas rápidas. Convido-vos a conhecer. Tenho lá vídeos que são dos meus preferidos do Criarte. Estou-me a lembrar, por exemplos, do que é o Impasto, gosto muito desse vídeo, o que é um museu, são assim, o que é uma obra-prima, são vídeos diferentes. Hoje vamos falar de um tema que eu acho fascinante, é o mito do artista torturado. Este é um vídeo que me deu algum trabalho a pesquisar. Eu vou deixar algumas das fontes que usei aqui linkado por baixo do vídeo, mas também é um vídeo que eu acho que é imprescindível de falarmos, porque eu há muito pouco tempo estive a ver um filme. O filme já é mais antigo, mas eu estive a rever, na verdade. Estive a rever o filme do Basquiat e também estive a rever o filme do Vincent van Gogh. E estava a pensar, e já tinha visto outros vídeos de outros youtubers de arte, que eu também vou deixar linkado, acerca desta temática do mito, da tortura, da alma torturada de um artista, e decidi então gravar este vídeo, uma conversa convosco. Eu vou dizer o que acho e vocês depois também me podem dizer o que acham aqui nos comentários. O mito do artista torturado é um dos maiores mitos da arte. É normal pensar sempre no pintor torturado, no escritor com problemas de substâncias químicas, poeta que é extremamente deprimido, no arquiteto que é enfurecido. Mesmo quem nada sabe da vida de Vincent van Gogh, por exemplo, sabe que ele lutava contra os seus demónios, que ele era louco, que ele cortou uma orelha e que era genial. Na verdade, o que o Vincent van Gogh era doente mental, ele tinha um problema clínico, ele era doente. No entanto, a história passa para nós, para o público, para os média, de uma forma muito romantizada. Não há nada de romântico numa doença mental, a verdade é essa. A doença de Van Gogh não fazia dele um gênio. Esse era o seu talento. Ele era um gênio como pintor. Ele nasceu um gênio como pintor e estudou toda a sua vida para ser pintor. Não era a doença que lhe dava o talento. A doença foi, na verdade, o catalisador da sua morte. Este é um exemplo bastante conhecido por todos nós, mas por todos ignorado. Romantizar a doença mental na vida de um artista é um gancho absurdamente popular nos filmes, nos livros, em todas as conversas que temos acerca da arte. E isto acontece dentro do próprio mundo da arte. E isto é um mito que não se reflete na realidade da vida da maioria das pessoas que realizam trabalhos criativos. Portanto, é um mito que é perigoso e é destrutivo. Hoje vamos estudar um pouco juntos, vamos olhar para alguns estudos e vamos tentar perceber se existe uma relação entre ser criativo e ter uma doença mental. A cada par de anos chega um novo estudo que estuda a relação entre a criatividade e a doença mental. Isto não é novo. Eu lembro-me quando estava a fazer a minha tese de mestrado que li alguns destes estudos e há muito pouco tempo li outros. Portanto, de X em X anos surge um novo estudo. Vou-vos falar de um. O Instituto Karolinska, é um instituto sueco, estudou em 2013 a população sueca no estudo Mental Illness, Suicide and Creativity, 40 Years Perspective Total Population Study. Este estudo envolveu 1,2 milhões de indivíduos e relatou que pessoas em trabalho criativo, em geral, não são mais suscetíveis de ter uma doença mental. Não são mais suscetíveis de ter uma doença mental do que qualquer outra profissão. Isto comparado com a população geral. No entanto, pessoas com profissões mais criativas demonstram um ligeiro número acima da média para sofrerem de bipolaridade. Um ligeiro número acima da média para sofrerem de bipolaridade. Isto, claro, aplica-se à população sueca naquele ano. Mas vamos ponderar que talvez a população sueca não seja diferente de todas as outras populações, especialmente as europeias, não é verdade? E vamos então refletir como se isto fosse
uma amostra geral. Este estudo espelha alguns diagnósticos retrospectivos feitos acerca da criatividade no passado. Muitos investigadores estudam a vida dos artistas e apontam-lhe certas doenças. Por exemplo, no caso do escritor, do autor, do gênio Edgar Allan Poe, muitas vezes é descrito que ele sofria de bipolaridade, com a análise do seu trabalho e a análise da sua correspondência privada. No caso de Edgar Allan Poe, ele fala de mudanças extremas de humor, mudanças de energia e mudanças de níveis de atividade. Numa das suas cartas para James Russell Lowell, escrita a 2 de junho de 1844, Edgar Allan Poe escreve o seguinte: eu sou excessivamente preguiçoso e maravilhosamente trabalhador às vezes. Assim, divaguei meses inteiros e finalmente acordei com uma espécie de mania de composição. Então, o rabisco o dia todo e leio a noite toda enquanto a doença persistir. Claro que devemos lembrar que a bipolaridade tem episódios. Tem episódios de extrema energia, que são os episódios maníacos, que normalmente são seguidos de episódios depressivos, em que as pessoas vão abaixo e não conseguem produzir absolutamente nada. É uma doença muito grave e os episódios depressivos podem até levar a pessoas quererem tirar a sua própria vida. Não é algo leve, não é algo para ser romantizado. O próprio Allan Poe se refere aos seus momentos como mania. São episódios maníacos e episódios depressivos. Esta alternância entre extrema produtividade e depressão paralisante é o que é normalmente retratado nos filmes. A agonia da criação e depois a criação desenfreada em que as pessoas não comem, não dormem, só conseguem produzir. Isto, na verdade, são sintomas devastadores de uma doença muito séria. E tudo contribui para a reputação do artista torturado. Na realidade, e sendo muito honestos, nós não fazemos ideia de como um profissional de hoje em dia, com os conhecimentos de hoje em dia, iria fazer um diagnóstico ao Edgar Allan Poe, porque não existe uma máquina do tempo para irem ao passado falar com o senhor. Portanto, tudo isto tem o valor que lhe damos, não é verdade? O Allan Poe podia estar a exagerar, podia ser uma metáfora para outra coisa qualquer, ou podia mesmo sofrer, mas de outra coisa qualquer, ou podia também ser bipolar, não sabemos. Isto não são factos, são suposições. Suposições que dão mais valor ao mito do que à realidade. Tudo isto é sabido pelas pessoas em geral, mas as pessoas continuam fascinadas. Numa tentativa de entender melhor a pessoa que eles gostam, querem perceber, os fãs do Edgar Allan Poe querem saber mais sobre a vida da pessoa que adoram, ou às vezes querem saber o que é isto de ser artista, de onde é que vem este gênio. É uma tentativa de compreender algo que nós nunca vamos compreender, porque o talento, o trabalho, a genialidade não podem ser definidos apenas através de uma doença ou não. É uma situação muito mais complexa. A psicóloga clínica Kay Redfield Jamieson tem estudado e falado frequentemente acerca do que ela considera um número desproporcional de classificações para desordens do humor e de energia ou psicopatia entre pessoas com um nível de criatividade muito alto. Em especial, escritores, pintores e compositores. Ela dedica toda a sua vida ao estudo, a tentar perceber qual é a relação entre a doença e a criatividade. A doutora Kay Jamieson também explora o temperamento ou a capacidade cognitiva associados a alguma doença mental e como isto pode impedir ou desenvolver a capacidade criativa. Por exemplo, durante um período maníaco, um doente, que seja de uma área criativa, pode escrever, pintar, compor centenas de coisas, mas a seguir vai entrar num período de depressão. E, para além disso, toda esta atividade muitas vezes pode não se traduzir em qualidade. Muitas coisas podem ser parcialmente ou completamente incoerentes e sem razão. Aquilo que nós podemos ver como uma vantagem temporária para trabalhar pode ser, na verdade, o contrário. Ainda segundo a doutora Kay Jamieson, o temperamento maníaco-depressivo é, no sentido biológico, um alerta. Sistemas sensíveis que reagem forte e rapidamente, respondem ao mundo com um grande leque de comportamentos emocionais, perceptivos, intelectuais, comportamentais e mudança de energia.
Este estado maníaco, apesar de ser experienciado como um momento de pura criatividade, pode, na verdade, resultar em muito pouco trabalho criativo. E depois, clinicamente, pode ser seguido de momentos de extrema depressão. A doutora Kay Jamison criou este mapa que estamos a ver, que é um mapa que eu acho muito interessante, de produtividade do compositor Robert Schumann, para um artigo científico de 1995. Aqui é mostrada a relação entre o estado de saúde mental do compositor e o número de composições criadas por si. Aqui percebemos que um grande número de composições foram realizadas nos anos em que Schumann estava num período maníaco e um pequeno número foram realizadas quando ele estava em depressão. E claro que após a sua tentativa de suicídio e até à sua morte, nenhuma obra foi realizada por ele. Quando falamos acerca deste estudo, eu tenho que salientar que muitos dos colegas da doutora Kay, eles não gostam destes estudos e apontam falhas, quer na sua metodologia, quer também na amostra. Eles dizem que a amostra é demasiado pequena e que a metodologia tem algumas insuficiências. É bom a gente também saber destas coisas. Vamos continuar. Mesmo que nós consideremos o estudo mais recente, como por exemplo este, de 2017, do Centro Internacional para Estudos em Criatividade, podemos então observar que este estudo mostrou uma pequena correlação entre esquizofrenia e criatividade, mas conclui que apesar de pequenos sintomas de esquizofrenia poderem apoiar a criatividade, sintomas fortes podem destruí-la. Segundo a doutora Kay Jamison, ninguém é criativo quando está severamente deprimido, psicótico ou morto. Dizer que sintomas de uma doença mental grave podem ser benéficas para uma determinada ação, como a criatividade, é perigoso e é mau para os doentes. Não se podem romantizar sintomas tão difíceis. Por outro lado, podemos pensar que lidar com alguns aspectos da doença, como estes sintomas, como uma ferramenta de trabalho, podem ser benéficos para o tratamento e para a desmistificação também do que é uma doença mental, para acabar com o estigma. Temos um lado positivo e temos um lado negativo e temos, algures no meio, a verdade é que muitos destes pintores, escritores que nós romantizamos, que são artistas torturados, não foram sequer diagnosticados. O Vincent van Gogh foi. Ele era clinicamente louco. Portanto, não sabiam dizer o nome da doença, mas sabiam que ele era doente. Mas muitos dos outros artistas não foram. Portanto, é assim, ficamos um bocadinho sem saber a verdade. E claro que toda esta dinâmica é diferente para cada caso. Por exemplo, o músico Jeff Tweedy estuda a relação entre a sua produtividade e a sua doença mental de uma forma muito diferente. Ele afirma que a criatividade é a sua parte sã e é através do uso da criatividade nas suas composições que ele se mantém são. Portanto, é uma forma diferente de ver a criatividade e a doença mental. Quanto mais nós vemos os estudos e falamos acerca deste assunto, mais nós percebemos que colocar a doença mental como condutor para a criatividade é algo de extremamente perigoso, pouco significativo. A única exceção no estudo do Instituto Karolinska é a prevalência da doença mental em certas profissões. Foi na profissão de escritor. Segundo este estudo, os escritores estão mais sujeitos a terem transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, ansiedade, abuso de substâncias e suicídio. Mas atenção, mais uma vez nós temos que perceber que a correlação e a causa são coisas diferentes. Não é ter uma doença mental que vos vai fazer ser grandes escritores. Não é assim que funciona. E claro, devemos salientar que as outras profissões têm um número acima da média de doenças mentais também. Um famoso estudo de 1990 da Universidade de Medicina Johns Hopkins afirma que os advogados têm um alto número de doenças depressivas comparadas com outras profissões gerais. E mais tarde, em 2012, um estudo da CDC, realizado nos Estados Unidos, afirma que os grupos mais sujeitos aos suicídios são os camponeses, são os pescadores e os trabalhadores florestais. Portanto, estamos a falar aqui de coisas assim que são comuns a vários grupos de trabalho. O que nós temos que perceber é, afinal,
Quando nós queremos fazer a relação entre a doença mental e a criatividade, temos que definir, afinal, o que é a criatividade. O que é ou não é uma profissão criativa? O Instituto Karolinska define a profissão criativa como artísticas e científicas. É ótimo quando colocam as ciências junto das artes, porque na ciência vai muito de criatividade. Mas não nos podemos esquecer que no mundo das artes também há o mito do cientista louco. Talvez por isso os tenham juntado. Mas vamos pensar, em que profissão é que não se é criativo? Qual é a profissão que não tem que usar criatividade? Se eu for, sei lá, um advogado, tenho que ser criativo à procura dos meus processos. Se eu for um professor, tenho que arranjar métodos criativos. Se eu for um dentista, provavelmente também tenho que ser criativo. Em que profissão, digam-me lá, deixem nos comentários, é que uma pessoa não usa a criatividade? E mais interessante ainda, desde quando é que nós somos a nossa profissão? A nossa profissão não é tudo aquilo que nós somos. A nossa profissão não nos define. Por exemplo, eu durante muito tempo não tinha uma profissão que não gostava, que não era a melhor, que não era aquilo que eu queria fazer, mas eu tinha contas para pagar. E o meu hobby, e a minha vida fora do emprego, e a vida dentro da minha cabeça. O que é que leva alguém a dizer que esta pessoa, porque faz esta coisa, não é criativo? Isso não faz sentido. Quanto mais tentamos limitar o que é ser criativo, mais indeterminado o termo se torna. Podemos sempre ler estudos, livros, fazer cursos sobre a criatividade. Eu até posso recomendar alguns que fiz gratuitos na internet. E ler estes estudos todos, acreditem, tirou-me, assim, o meu sumo criativo durante horas. Mas claro que para a população geral, para as massas, para a cultura popular, o arco do artista que é brilhante, que sofre horrores e no final é genial e finalmente é apreciado e morre, porque acaba sempre com a morte, é muito mais apelativo do que abordar a vida do artista com esta complexidade, com este pensamento diferente, com esta normalidade científica. O que faz de um artista produtivo, ou de um artista um sucesso, ou de um artista produtivo e um sucesso e um bom artista tudo ao mesmo tempo, é algo extremamente difícil de definir, é algo impossível de prever e é algo que é mutável, não é sempre a mesma coisa. A genialidade das pessoas é rara, por isso é que é genialidade. Os gêmeos são poucos, o talento é mais raro. O Picasso dizia sempre que o talento era muito bom quando o encontrava a trabalhar. Há um grande número de horas que se coloca para fazer uma criação. Criar uma obra de arte é difícil, é torturoso. É verdade, isto é verdade. Muitos artistas são torturados realmente no seu processo de trabalho, porque é uma parte muito pessoal que está dentro de nós que temos que oferecer ao mundo e esperar as críticas. Isto é algo que é doloroso. Existem realmente artistas que pegaram na sua dor e transformaram-na em obra de arte. Estou-me a lembrar dos quadros da Frida Kahlo, que são maravilhosos e que retratam as suas tragédias, as suas dores físicas, as suas perdas. O período azul do Picasso, em que ele chora, ele faz o luto do seu melhor amigo, Casagemas, que se suicidou, e ele faz o luto através de um período de pintura azul, e nós vamos vê-lo saindo do luto conforme o período vai se prolongando até ao final. Temos um vídeo acerca da história do azul, aqui no Criarte, em que eu falo acerca disto de forma mais profunda. Portanto, é verdade que muita arte é torturosa. Fazer um objeto artístico é difícil. Expô-lo é difícil. Receber críticas é difícil. Não ser aceite. A profissão de artista é difícil, mas que existe uma relação entre uma doença mental e a criatividade não é provado cientificamente. Que existe uma tortura e é esta tortura que leva as pessoas a serem geniais não é verdade. É uma romantização. O mito do artista torturado é uma grande tanga. Esta, obviamente, é a minha opinião pessoal, depois de ter passado um mês e meio a ler artigos científicos muito, muito chatos. Mas pronto, eu também percebo quem gosta deste mito,
porque é realmente interessante, são pessoas com vidas muito intensas. Ser artista por si só já requer uma intensidade de emoção que muitas outras pessoas não têm ou que não querem estar ligadas às suas emoções 24 horas por dia. É difícil, é tortuoso, mas não é uma doença mental. E quando é uma doença mental, deve ser tratada como tal. Não é um bilhete para ser criativo, não é um bilhete para ser um gênio, é um bilhete para a morte. E isto é que é a verdade. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Deixem muitos comentários neste vídeo. Eu não tenho estado a responder aos comentários. Eu não sei se vocês percebem que eu não estou assim numa fase muito feliz. Todos temos fases, não é verdade? Estou torturada. Mas pronto. Mas eu leio os comentários, só não respondo, ok? Leio nem sempre na hora, às vezes umas semanas depois vou lá, vou ler, enfim. Vou tentar estar mais presente nos comentários, mas não garanto, porque eu acho que estou com burnout, eu estou muito, muito cansada. Apetece-me ver, ler, escrever e falar de arte que gosto. Não me apetece ir pela cronologia, não me apetece certas coisas. Hoje apeteceu-me falar nisto que vos estou a falar. E pronto, o canal é meu. Ok, sejam simpáticos então comigo, ok? Não estão muito bem. Sejam simpáticos, deixem uma mensagem simpática nos comentários. Podem apoiar o Criarte, podem pagar um café ou podem também fazer um apoio mais pessoal através dos membros do Clube Criarte. Para tal, basta clicar no botão que fica aqui por baixo de todos os vídeos que diz aderir e depois têm acesso aos patamares do Clube Criarte. Por hoje é tudo, voltamos na próxima semana e até lá vão ver um filme sobre um artista, mas vão ver um filme sobre um artista feliz, porque acreditem ou não, também os há. Até para a semana, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!